Bom, e olha só, hein? A polícia encontrou na noite de ontem mais 3 veículos que foram utilizados no roubo milionário de ouro e outros metais preciosos. Isto aconteceu no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. 2 caminhonetes, uma branca e outra prata, e um caminhão-baú que foram encontrados na zona leste de São Paulo. De acordo com as informações do Globo.com, a polícia ainda não explicou como esses veículos foram utilizados no assalto em Cumbica. A polícia também informou que os carros clonados como veículos da Polícia Federal não são roubados, mas também não informou aí a procedência ou os seus proprietários. Mais de 9 pessoas já prestaram depoimentos ao longo da madrugada de hoje no prédio do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, em São Paulo. O funcionário e 2 mulheres mantidos reféns, o casal dono do galpão onde os veículos falsos da PF foram abandonados, 2 funcionários do aeroporto e outros 2 da transportadora de valores. Que ação cinematográfica. Ousada, né? Cinematográfica. E aí eu fiquei pensando e você fica conjecturando. Muito bem. Bom, aí saem os bandidos e coisas, já pega, abandona os carros da polícia, né? Da Polícia Federal e vão para outros carros e vão embora e se encontram. Resolvemos o problema. Bom, e agora? Vamos lá. Nós somos em 10, 75 quilos para você, 75 para cada um. E aí, como é que faz? Para onde leva? Como é que vai esconder esse ouro? Ou será que já tem um esquema, quer dizer, termina o assalto, esconde o ouro, daqui 1 ano, sei lá, a gente vem buscar ouro isso. Ouro é ouro, né? Ouro é vai ser ouro, ouro, claro. sempre. Ouro pode ser daqui 10 anos. Exatamente, vai depender aí da ambição de cada bandido, da situação aí, de como foi montado o esquema, porque isso não foi aleatório. Nossa Alguém senhora. deu a letra, né? Alguém deu a letra, toda a informação, a construção do procedimento todo para assaltar. Antes, durante e depois. Não teve nenhuma morte, né? Ninguém ferido aí no processo. Os caras profissionais. Só esse tipo de assalto também, ele costuma, nem sempre estou dizendo que vai acontecer, mas você se lembra, teve um assalto muito grande no Banco Central, numa agência, no Fortaleza. Os bandidos, a maioria morreram. Foram todos assassinados aí ao longo dos últimos anos. Uma coisa impressionante. E lá, segundo consta, guardaram o dinheiro também num determinado Exatamente. lugar. Aí até hoje não se sabe se foi uma queima de arquivo dos próprios bandidos, né? Ou seja, alguém quis passar um outro para trás, né? Exatamente. Muito bem, deixa eu falar hoje um recado especial para você, se conhece alguém com lesões mais sérias, lesões que hoje podem ser tratadas com oxigenoterapia hiperbárica, curativos especializados e outros tratamentos. Aliás, a Sebrale, que oferece esses tratamentos, é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Tratamento de Lesões Completas. É um centro com os mais avançados equipamentos para o tratamento de feridas, de úlceras, de más cicatrizações, às vezes até cicatrizações fruto de uma cirurgia e outras, de qualquer tipo de cicatrização. Então, elas podem procurar o Sebrae, pode ligar, olha, para 3378-1030 para saber se o seu caso ou daquela pessoa que você conhece se enquadra nesse esquema do Sebrale, esse renomado centro de pesquisa e tratamento de lesões complexas que realiza um trabalho realmente espetacular em Londrina. Sebrale fica no Hospital Evangélico em Londrina, responsável técnico Dr. Wilson Bier Vieira, CRM Paraná 24181. Participação dos ouvintes aqui, o Marcos Reis até reforça uma pergunta que ele já havia feito ainda na madrugada, dizendo que tá passando, é caminhoneiro, passando em Ortigueira, e outros colegas da carreta também perguntando se a 445 estaria liberada hoje para descarregar na Adamar. Eles estão vindo para descarregar na Adamar aqui em Londrina e querem saber se a 445... Não, desculpe,
A 10 de dezembro. Não, a 10 de dezembro. Ele já fez essa colocação. Não está liberada, realmente está fechada ali a 10 de dezembro. Tem que fazer aquelas... Exatamente, mas tem ali o alternativa, né? Aliás, eu perdi até o recado de uma senhora que deu, fazendo algumas sugestões e diz que está uma confusão ali. Você entrando, por exemplo, ali na 10 de dezembro, você entra e lá na frente, atrás do shopping, que teria uma rampa e que está confundindo ali. Eu passei ali ontem, realmente o movimento aumentou bastante ali, mas me parece bastante tranquilo, com muita sinalização. É verdade. JB, deixa eu só registrar aqui, eu recebi da Mariana Venturelli, que é a coordenadora de marketing do Moinho Globo, uma correspondência muito bacana. Segue a nova edição do livro de receitas da família Venturelli, resultado de uma parceria da nossa marca com a Meni, Escola de Gastronomia de Londrina. Receitas especiais elaboradas pelos chefes Pablo Lucic e Ana Paula Lopes. Obrigado aí pela correspondência, algo realmente bastante simpático, muito simpático da Mariana e também do Moinho Globo. É verdade, aliás, é uma tradição, né? O Moinho Globo, a tradição ali em Sertanópolis, e agora, e bacana, eu vi o livro de receitas, as receitas vai arriscar uma lá, JB? Não sei, não parece muito comer, mas... É melhor ficar na caipirinha? É verdade. E recentemente eles paralisaram na Sertanópolis, fizeram um oferecimento de um café da manhã para a criançada lá com um bolo de 60 metros, então valeu. Barbaridade. Agora o atendimento domiciliar da Unimed está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde. Basta entrar em contato pelo telefone 3375-5050, opção 4, e pedir o serviço que você precisa. A Unimed oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistência à saúde de crianças de qualquer faixa etária, no conforto e na segurança da sua casa. A Unimed conta com profissionais preparados para auxiliar as mamães após a alta da maternidade, orientando nos cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida. A equipe do Dom também está preparada para realizar procedimentos especiais, domiciliares, curativos e aplicar medicações injetáveis na mãe ou no bebê. Que beleza, hein? Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde em casa, esse serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Dom, ligue 3375-5050, opção 4, e saiba mais. Participação aqui do Adelson, dizendo o seguinte: temos buracos na rua José Luiz Andrade, no Saltinho, perto da Igreja Católica. Os buracos estão perto de uma curva também. Alguns motoristas saem pela contramão para desviar e aí pode causar acidente. Já comunicamos à Secretaria de Obras, está aguardando aqui retorno, diz o Adelson. A Zamilda Botelho de Pierre dizendo o seguinte: bom dia a todos. Ruim com a Grande Londrina, pior sem a Grande Londrina. O transporte coletivo precisa ser normalizado. Exatamente. Né? A gente percebe aí pelos depoimentos dos nossos ouvintes, né, pelas manifestações, que há uma reação assim dúbia até em relação à Grande Londrina, porque muita gente fala, poxa, é ruim, mas também o pessoal fica preocupado. E sem a Grande Londrina, o que vai acontecer? E alguns às vezes que comparam com outras cidades, não, pode melhorar, mas o daqui é bom, o nosso transporte coletivo é bom. Vamos aguardar aí, vamos ver, porque vai demorar um pouco. Para regularizar definitivamente, evidentemente que vai demorar. É a participação também aqui do Osmar Carvalho dizendo o seguinte sobre o FGTS: se o governo devolver todos os meses 20% do que arrecada dos 10 bilhões do FGTS a custo zero, dá 2 bilhões por mês. Mas vocês têm que ver o outro lado dos impostos. O governo arrecada 37%, e que é o que volta para o governo federal. Bom, aqui a participação do ouvinte também, uma outra, o Dorival que está mandando. Devido ao acidente no viaduto da Rua Bolívia ontem, muitos falam para a prefeitura fazer alguma coisa, aumentar a mureta do viaduto, evitando despencar, como ocorreu com o eixo traseiro do veículo. Já tem quebra-molas ali recuperado e alto, logo acima, porém tem dois antes que muitos não respeitam e seriam até
para reduzir a velocidade. Precisa recuperá-los também, assim reduziriam a velocidade ali naquele ponto. Ele está dizendo então que é preciso forçar a redução da velocidade na Bolívia. Porque ali realmente quem desce a Bolívia, né, no sentido cidade para o aeroporto, realmente ali é uma descida ali, e aliás não tem o quebra-mola, mas tem uma espécie, não é uma valeta, né, mas uma passagem, sei lá, de água que é um quebra-mola ao contrário, uma canaleta, é um quebra-mola ao contrário. Muitas cidades do interior de São Paulo tem isso, quer dizer, você tem que parar porque senão você vai dar com os burros na água ali, e ali realmente você não pode correr, não, é um problema realmente bastante sério aquilo ali, e alguns desenvolvem velocidade, principalmente na descida. O César está dizendo o seguinte, bom, vocês acham que a empresa Constantino, né, que está à frente, inclusive, da empresa aqui, da Grande Londrina, que em 2017 teve um faturamento de 1 bilhão e 700 milhões, quase 2 bilhões, vai estar preocupada com a cidade de Londrina? Não, o detalhe é o seguinte, quando você fala Constantino, são inúmeras empresas, dezenas, sei lá, centenas de empresas, mas são empresas separadas. Então, aqui de Londrina, por exemplo, os responsáveis por empresas, eu não sei quais as outras, mas tem algumas outras do transporte coletivo, mas é evidente que essas empresas grandes se preocupam, claro, como a própria TIL pertence também ao grupo, há uma preocupação, evidentemente, na manutenção. Uma empresa que dá prejuízo, você vai continuar com ela, não vai continuar, não é? Ofertas imbatíveis da Custofarma Remédio Barato. Resfrilife, 5 centavos. Dormex, similar do AS infantil, com 10 comprimidos, 5 centavos. Epamed, similar do Epocler, 5 centavos. Gripinil, similar do Benegrip, com 6 comprimidos, 5 centavos. Estomanol, similar do Estomazil, 5 centavos. Ofertas para hoje e amanhã, hein? Sexta e sábado. Custofarma Remédio Barato, o menor preço de genéricos do Brasil. 5 lojas, no centro, na Sergipe, esquina com Minas Gerais, na Pernambuco, entre o Calçadão e Hugo Simas, na região norte, na Saúl Elquim, esquina com Azulão, em Cambé, no Jardim Santo Amaro, em frente ao Bradesco, e em Rolândia, na Avenida dos Expedicionários 46, ao lado da Romeira. Condição de aquisição nas lojas. Não tome medicamentos sem prescrição médica. Consulte sempre o médico e o farmacêutico. O José Delciel está dizendo o seguinte, bom dia a todos, é impressionante a quantidade de carretas ali logo abaixo do museu. Ele diz que é devido a uma distribuidora de madeiras e pergunta, pode haver caminhões desse tamanho no centro? Ali na leste-oeste, abaixo do museu, tem ali alguma madeireira que exija esse tipo de logística? Não, eu confesso que não me lembro. É uma pergunta que a CMTU, de repente, pode responder para a gente, né? Olha só, essa história do IPVA, né, blitz para fiscalizar se o IPVA foi pago ou não, sempre aconteceu na realidade, porque a Polícia Militar, especialmente, sempre no segundo semestre, intensifica esse tipo de trabalho também, o pessoal já sabe, lá vem agora, a partir do segundo semestre, vem o sistema de blitz para fazer com que o governo arrecade mais. O que chama a atenção desta vez é que a Receita Estadual, ela está mais presente e até esta possibilidade colocada pelo delegado regional da Receita Estadual, caso o motorista esteja numa situação irregular, seja parado ali no momento, se ele conseguir pagar ainda no mesmo dia o IPVA, evidentemente que para isso é preciso ter a condição financeira, ele não tem o veículo apreendido e, ou seja, o custo vai ficar menor, porque realmente, como já colocamos aqui no Jornal da Manhã, rodar com o IPVA em atraso, ou seja, você também está sem o licenciamento do seu veículo, isto vai levar a uma situação de apreensão, de multa perto de R$300, aí se o veículo for rebocado, paga guincho, paga pátio e a conta fica realmente bastante alta para o condutor. Bom, a participação dos ouvintes aqui ainda no nosso Jornal da Manhã, o Marcos Vinícius Zaminelli, ainda falando sobre o transporte coletivo, se a cidade de Londrina tem linhas menos movimentadas e mais distantes, no caso para os distritos, e assim a Londrisul ainda consegue operar,
e não reclama, por que a Grande Londrina não está conseguindo operar? Deveria ser feita uma auditoria nas contas da empresa, devido ao tamanho e à operação da empresa que é menor. Está dizendo ele aqui. Eu repito, eu acho que o importante, sem dúvida, é fazer, e aliás que é feito de um lado e feito do outro, quanto custa o transporte coletivo na cidade, o que representa. Agora, evidente é aquilo que nós falamos, se uma concorreu e ganhou, claro, evidentemente fica essa dúvida, bom, e a outra, por que não a outra não participar? Aliás, até, tem que dar, eu não sei se nós chegamos a falar sobre isso, que até a própria Grande Londrina ligava aí para explicar, que ontem, quando abriram os envelopes, deu-se a impressão, ficou aquela dúvida, se a Londrisul iria participar do primeiro ou do segundo lote. Então, quando abriu, já foi bom, a Londrisul está desclassificada porque não tem capital social para o primeiro lote. Mas a participação dela, e ela participou, ou pelo menos entrou no processo única e exclusivamente do segundo lote. Eu acho que foi importante esse esclarecimento, que ela não fez diretamente uma proposta para o primeiro lote. Ela fez como segunda opção. Isso, exatamente. Ela fez uma proposta e aí, analisando a capacidade econômica, financeira da empresa, chegou-se à conclusão de que ela estaria, então, em condições de concorrer aos... Única e exclusivamente ao segundo lote. O segundo lote, que tem 34% A das nossa linhas. grande demanda agora é o seguinte, vai haver uma outra licitação para o lote não contemplado. Exatamente. Tem que ser no mesmo molde, porque... Mesmíssimo molde. Não apareceu nenhuma até aqui numa licitação que começou quando? Dezembro do ano passado. Era para ter sido aberta já em dezembro. Não foi porque foi sendo questionado e tal. E agora, então, aberta, e desse período todo não houve interessados. Se não houver interessados, ficará um contrato temporário até quando? Esta é a dúvida que eu acho que está incomodando a própria administração municipal. Muito bem, com a nossa rotina cada dia mais agitada, ter os locais que mais frequentamos perto de casa é sinônimo de qualidade de vida, não é mesmo? Então, que tal morar no melhor endereço da Avenida Maringá? Isso mesmo, na Avenida Maringá, bem próximo à Rua Humaitá e à Avenida Faria Lima, ali está em construção o Vista Park, empreendimento da linha VC Home da Vectra. Além da fantástica localização, o Vista Park tem tudo o que você merece: conforto, praticidade, segurança e uma ampla e completa área de lazer. Apartamentos de 71 metros quadrados privativos em plantas de 3 dormitórios, sendo uma suíte, ou 2 dormitórios com living ampliado, sendo uma suíte também. Ganhe tempo, ganhe qualidade de vida. Visite a Vectra Store, ali na Bento Munhoz da Rocha, e saiba mais sobre o Vista Park. Ou ligue 3376-4476. Bom, ouvinte aqui, o José, acho que é isso mesmo, não, desculpa, Macedo. Acidente entre 2 carros na Madre Leônia com Ayrton Senna. Segundo ele, trânsito lento no local, nada mais grave, mais complicado o trânsito ali. Imagine, né? A batida ali complica a barbaridade. Sempre é complicado, né? O local, imagina, com um acidente, evidentemente, fica mais difícil, inclusive, passar pelo local. Então, atenção. O Cristiano, meu IPVA 2019 está quitado. Paguei com CPF na nota. Opa. Meu licenciamento, segundo o calendário, vence apenas no dia 9 de novembro. Nesse caso, estou regular ou não? Tá, ué. Está regular, vai receber daqui a pouco o seu documento em casa. Exato, né? Depois que pagar, né, o seu licenciamento lá, né, que vai pagar dia 9 aqui que ele falou, segundo o calendário dele lá. Bom, participação aqui também dos ouvintes sobre a poda de árvores que está acontecendo no Igapó 1, quem está mandando Aparecido Etelma, dizendo o seguinte: somos ouvintes assíduos aqui da Paiquerê, frequentadores do Zerão e do Lago Igapó até a barragem. Observamos que fizeram podas e cortes de árvores na área do lago e questionamos os critérios. Se tem engenheiros florestais ou afim que orientam estas ações. Parece que o trabalho é feito a critério dos funcionários da empresa Costa Verde. Mandou algumas fotos e aí diz o seguinte: cortaram todas as árvores pequenas e as grandes estão com poda de todas as formas. Mas não é orientação, né? Não, aliás, é a proibição, né? Secretaria do Meio Ambiente que autorizou essas fotos aqui mesmo no Lagapó 2 aqui, ó. Quem passa por eu passo frequentemente aqui por essa rua de cima, Bento Munhoz da Rocha Neto, as calçadas tinham árvores gigantescas ali. Os caras cortei uma, JB, que era um eucalipto, coisa mais linda do mundo, um baita de um eucalipto, grandão, grossão. Pode passar ali que você vai ver o tronco dele lá. Aí os caras foram lá e cortaram. Eu falei, rapaz do céu, mas pra que tirar uma árvore?
a árvore estava assim, ó, o tronco ele deve ter mais ou menos uns 10 centímetros só de espessura. Por dentro dele, assim, tava oco. Os nossos coqueiros aqui, você vê ali, tá os nossos coqueiros aqui. Tá bichado, tá podre, tem que fazer não o quê? tem jeito. Tem que arrancar. Aliás, olha, falando em poda de árvore, e aí fica aquela dúvida, mas não tá podando 10 árvores por dia. E é isso que foi dito até pela própria SEMA. Depende da árvore. Olha, a semana passada, eu esqueci até de comentar isso, eu vinha subindo aqui, vinha aqui pra Paiquerê. Ali na Rua da Lapa estava interditada aquela última, a última rua, ali que vem ali, que termina aqui no Mintas de Barros? Na Mintas, que termina na Mintas. Aquele último quarteirão, você sobe, né? Você sobe e o outro vai reto até a Mintas. Estava interditado. Mas o tamanho da árvore também, com esse problema... Rua da Lapa. Não, Rua da Lapa, exato. E olha, eu pensei o seguinte... Rua da Lapa, exatamente. Na Rua da Lapa, no último quarteirão. Mas um negócio ali, aquilo deve demorar um meio-dia para tirar uma árvore daquela. Porque depois você... serrar para tirar dali. O cara tem que subir, às vezes, num guincho, porque tem poste, tem iluminação, você tem que evitar que galho caia, você tem que se cortar lá e tirar de um lado. Não é fácil a poda de uma árvore, não. Olha, o aeroporto de Londrina, registrou 10% no fluxo de passageiros de aumento no primeiro semestre. Foram aproximadamente 497 mil embarques e desembarques realizados no terminal de janeiro a junho, 44.600 a mais do que os contabilizados em 2018. O número representa um movimento registrado desde 2015, representa o melhor movimento desde 2015, quando 535 mil pessoas utilizaram o terminal. Previsão é que nós tenhamos no final do ano 980 mil viajantes no nosso aeroporto. Está explicado aí o movimento que caiu na rodoviária, né? A rodoviária está reclamando que teve em torno de 10 a 12% de queda lá. Então tem gente também, depende, né? Depende da oferta da passagem, depende do oferta custo, da passagem, né? Também. A classe mais baixa tem mais dificuldade para viajar. E ainda vem com essa frescura de cobrar bagagem, agora você não pode nem carregar roupa mais, você tem que carregar só a malinha de mão. Bom, e amanhã, o sábado, né, temos o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial para discutir o trabalho da Polícia Civil em Londrina. Como está o combate aos crimes como tráfico de drogas, roubos e homicídios, a estrutura da Polícia Civil e se há previsão, por exemplo, de aumento no efetivo. Presenças do delegado-chefe da Polícia Civil de Londrina, Osmir Ferreira Neves, a delegada Lívia Graziela Pini, do NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, os delegados Silvio Antônio Cardoso e William Douglas Soares, da Furtos e Roubos, e também o delegado operacional Jaime José de Souza Filho. Portanto, a partir das 11 horas, no nosso Paiquerê Rádio Opinião. Olha, e chama atenção, né, esses crimes aí, no caso da delegada da NUCRIA, que vai poder falar, a doutora Lívia, porque mais um caso agora, né, uma pessoa de idade aí, se bem que esse caso 69 anos, sem vergonha. 69 anos. Rapaz, tá ficando criança difícil, de 3, outra de 6 anos, vizinho. Que barbaridade. O delegado ainda acha que ele fez isso com outras crianças também, lá que os pais não estão nem se tocando. Então, olha, esses últimos casos nós vamos poder abordar depois de amanhã aqui no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. No cenário nacional, o destaque está aqui no Portal UOL. Eles apresentam como matéria exclusiva e que se imagine, já houve um lobby grande no caso do FGTS, estou imaginando nesse caso aqui. O Ministério da Economia prepara uma reforma da administração pública para reduzir o número de carreiras do funcionalismo, são 3 mil atualmente. Mudar regras que garantem estabilidade para funcionários públicos e abrir espaço para demissões. A proposta será encaminhada ao Congresso Nacional, mas ainda não há um prazo. A ideia não seria fazer demissões em massa, mas ter mais, aí entre aspas, produtividade dos funcionários na esfera federal. Olha, eu acho que precisa ter algo que motive o servidor público. O Fábio Fernandes, o nosso Fabinho, ele relatou um caso outro dia aqui, revoltante. Ele foi com a mãe dele numa agência do INSS. Olha, o que ele contou do atendimento que ele recebeu lá e da maneira como ele foi atendido, com arrogância, com não somente falta de atenção, mas além de arrogância, o termo é esse, uma prepotência, sabe?
uma maneira muito ruim de tratar o cidadão. Então eu imagino que aconteça aí, Brasil afora, nos órgãos públicos, né? Exato, é a pessoa de idade. Muito bem, daqui a pouquinho o nosso Conexão Paiquerê no ar. No Conexão Paiquerê nós vamos tratar sobre o caso da dona Maria Vanderlânia. Ela está revoltada e não é por menos. Ela é cadeirante e perdeu a roda da cadeira de rodas dela num buraco lá no Vivi Xavier. Nossa, oh, meu Deus. Eu quero que vocês escutem a entrevista com essa senhora. O Valmir Martins está indo atrás dela agora para fazer matéria com essa senhora. Vamos trazer também a história de uma mulher, e aí você fica revoltado com isso, né? Um país com tantas riquezas, com tanto dinheiro sendo roubado para tudo quanto é lado, e a pessoa não tem 20 mil reais para poder tomar uma injeção, que ela vai ter que tomar 2 para poder fazer uma cirurgia do câncer. Diz que quando você entra com uma ação, agora o STF determinou que o Ministério Público não pode mais fazer isso, você tem que contratar um advogado para entrar com a ação, demora 2 anos. Quem tem câncer pode ficar esperando 2 anos? 2 anos. Parece que querem que a pessoa morra, está fazendo uma rifa para poder se manter. Vamos falar também a respeito do pessoal lá troca de comando no 5º Batalhão da PM, e o pessoal da 445 também, que estava revoltado ontem porque o salário não entrou na conta dos funcionários lá e eles paralisaram o serviço na rodovia. Se vão estar trabalhando hoje é outra situação, mas ontem eles cruzaram os braços lá. O governador Ratinho Júnior disse ontem em Arapongas que os pagamentos estão em dia. Até houve aquela informação de um repasse, uma liberação na última segunda-feira de 11 milhões de reais para o consórcio EAD em Pave. Muito bem, valeu, Edson. Até mais. Um abraço, Lino. Um abraço. Terminamos o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, aqui na Paiquerê, 91,7. Vem aí o Conexão Paiquerê e voltamos, se Deus quiser, às 11h30 no Paiquerê Rádio Opinião.